abrir sua Bíblia em Filipenses. Quando você ler as cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, você tem que saber que você está falando de um pastor preocupado, um apóstolo preocupado com o andamento da igreja. Ele tinha esta preocupação porque ele gerenciava as igrejas, as quais iam sendo abertas, e ele depois começava a ver como estavam as igrejas. Por isso que cada carta aqui está sendo dirigida especificamente para aquelas igrejas. Por exemplo, esta igreja de Filipenses, né? No capítulo 2, verso de número 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Duas palavras que parecidas, mas são diferentes: temor e tremor. Ele fala desenvolvei. Verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, olha que oferta extraordinária. Entretanto, nem que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, também me congratulo. E ele termina dizendo: assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Não é um livro secular, não é uma história de ficção, não é um conto, mas nós estamos falando, Pai, da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que continua com o mesmo poder de operar para salvar, transformar, libertar o ser humano, que continua uma grande maioria esmagadora ainda perdida, sem Deus e sem salvação. Por isso, Pai, esta palavra é poderosa para operar em cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Podeis sentar. Crescer para se tornar um adulto, esta é a razão. Crescer para tornar-se adulto. Nós vivemos nos dias de hoje, queridos irmãos, creio eu, dias difíceis para tornar os filhos nossos adultos, não só na idade, mas em estrutura, para que eles possam andar sozinhos. De que maneira? Pela formação que recebem dentro de casa. Este é um assunto que nós precisamos amadurecer. O meu pai casou com 16 anos. Minha mãe tinha 14. E ele, com 16 anos, montou a sua casa, trabalhava na roça e sustentava a sua família sem depender de pai para ajudar. E a razão eu vou dizer a você: porque naquele período as crianças desde cedo aprendiam a trabalhar, algo que hoje está sendo negado. E existe até uma corrente
Eles não sabem o mal que estão fazendo nos dias de hoje, que chama-se trabalho escravo. Eles estão pensando que um pai que ensina o seu filho a trabalhar cedo está escravizando. Não, ele está formando. E o número de pessoas que não têm formação hoje, formação que eu estou dizendo, no sentido de aprender a trabalhar. E quem não aprende a trabalhar vai sofrer as consequências mais tarde. Então os pais têm dificuldade de fazer isto, até porque as leis começam a atrapalhar. Mas eu quero motivar aos irmãos que estão aqui nesta manhã: ajude os seus filhos a se tornarem adultos saudáveis, não deixando que eles fiquem à toa sem fazer nada na vida, porque senão você vai atrapalhar. E isto secularmente é necessário. Porém, este fato também acontece com a vida cristã. Nós vivemos a grande dificuldade de tornar-se um crente maduro, com uma formação sólida na fé, na dependência de Deus, vivendo uma vida cristã apurada, com convicção espiritual. Isto hoje está sendo uma dificuldade. Há pessoas que são com muita facilidade convencidas de que esse negócio de igreja é bobagem. Pessoas até da igreja, por causa de ouvir conselhos e até ler livros que têm algumas páginas perniciosas à nossa fé, e as pessoas acabam sendo convencidas. Por isso que nós estamos dizendo que é preciso que nós, irmãos, sejamos crentes maduros, não crentes cheios daquelas ideias só de versículos bíblicos, mas um crente que, quando pega este livro, ele sabe qual é o conteúdo, ele sabe trabalhar com todos os livros da Bíblia, e à medida em que ele avança, a palavra enraiza no seu coração, e esta palavra cria um poder tão grande interior nesta vida, que é incapaz de ele ceder a qualquer outro tipo de fé ou ideias. Mas isso está sendo difícil para nós. Nossa igreja, ela é uma igreja que se preocupa com o estudo, e nós não estamos aqui tentando dizer que você acabou de estudar, vai ser isso, vai ser aquilo. Nós não prometemos. Prometemos sim, se você se aplicar aos estudos, se você aplicar o que nós ensinamos, você vai ter uma vida cristã profunda, apurada. Para quê? Para que você viva dentro deste mundo, como Paulo disse aqui. Olha para o texto que ele disse aqui. Ele disse aqui no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, o que ele está dizendo aí? Pervertida, uma geração corrupta. Parece que Paulo estava vivendo no Brasil naqueles dias, né? E até em outros países. Olha que coisa extraordinária. Então nós vivemos dentro de uma geração corrupta. Não estou dizendo que todo mundo não vou usar o termo que é muito agressivo, mas eu estou dizendo no sentido da corrupção até da nossa fé. As pessoas não têm noção alguma de que às vezes você, como cristão, você não pode compartilhar de determinadas coisas ou assuntos. E a gente sabe que há pessoas que são tão... Por favor, um lugar para essa senhora ali, por favor. Há pessoas tão frágeis, há pessoas tão fragilizadas, que ela não consegue amadurecer a sua fé. Ela não consegue, ela parece criança a vida inteira. Você conhece aquela pessoa que fica dependendo de mamãe e de papai a vida inteira? Ouça o que eu estou dizendo, não presta, olha para cá. Já viu aquele tipo de pessoa que fica dependendo de papai e mamãe a vida inteira? Isso é triste. Eu não estou dizendo que você rompa, mas você precisa ser adulto. Para quê? Para que você possa andar com seus próprios pés. E isto na vida espiritual, você não tem que estar sempre chamando, chama a fulana para orar por mim, chama a fulana para orar por mim. E quando a gente fala, quem precisa de oração, faz uma fila, porque não entende o que é orar.
Hoje nós vamos orar por pessoas que estão com problema. Aparecem filas enormes. E por que tem essas filas? Porque são pessoas que não amadureceram. São pessoas que não cresceram. Ficam dependentes a vida inteira. Isto me preocupa, irmãos. Como pastor, eu me preocupo com essas coisas. E eu não vou entrar em detalhes menores que eu podia entrar. Mas eu não vou fazer isso porque não é o meu caminho este. Pessoas que em dado momento nem parecem mais que são cristãs. Ouça, nós pastores, principalmente desta igreja aqui, que temos a tarefa de dirigir a igreja de Deus, temos nos esforçado, apesar de não sermos teólogos. Eu não sou, e nenhum dos pastores aqui, embora conheça algumas coisas, para o gasto a gente até conhece. Não somos também patrão. Patrão é aquela pessoa, você tem que fazer o que eu estou mandando, porque aqui a ordem é essa, aqui a disciplina é essa, aqui a doutrina é essa. Eu não sou e não somos patrão de ninguém. Eu não tenho direito de ser seu patrão, porque eu não estou tratando de empresa. Nós tratamos aqui da vida espiritual. E eu não vou dizer que você tem que comer ou beber. Pessoa adulta sabe o que come e o que bebe. Pessoa adulta sabe onde anda. Pessoas adultas na fé, elas sabem onde pisa. Elas sabem qual é o seu comportamento. Elas sabem, não precisa. Então, o nosso objetivo aqui, como pastores, tem sido exatamente esse: para ajudar na formação do servo do Senhor a viver uma vida cristã com profundidade bíblica. Porque este é o grande problema nos dias de hoje, são pessoas que não têm profundidade bíblica. Por quê? Porque não se esforçam. Uma pessoa que chega a ser um médico, as pessoas pensam que você, para ser médico, não, eu vou fazer medicina. Você não sabe o que é isso, muita gente não sabe. Quando você vai fazer medicina, normalmente, se você é normal nos estudos, você começa a medicina com 18, 19 anos. Esta é a idade que você já passou pelo estudo básico, já fez vestibular, entra na medicina. Quando o dia que você pisar na faculdade para fazer medicina, você tem que dizer assim: a partir de hoje eu estou anulando a minha vida para servir a medicina. E você vai ser até o final da sua vida um homem comprometido com a medicina. Para quê? Para que você tenha formação para trabalhar naquilo que você escolheu. Um médico, ele não pode sair, não, agora eu vou sair, vou passar o final de semana na praia. Depende do que ele escolheu para a sua carreira. Porque quando você entra na medicina, você tem compromisso com os seus doentes, com seus clientes, e é assim que acontece. Advogados, quantos advogados que defendem determinadas causas, ele quer sair, de repente recebe uma telefonema, ele tem que ir lá prestar socorro àquela pessoa, assistência. Também são, isso eu estou dizendo, na vida secular. Comerciante, ele não tem folga. Comerciante abre a sua casa todo dia, tem que trabalhar. Ele não pode parar. Então, nossa vida como cristão, aqui o que nós estamos fazendo, irmãos, é tentar dar uma formação para fazer com que cada pessoa seja mais profunda no conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho me preocupado com o futuro da igreja, até da nossa. Como será daqui a 20 anos? Como será a nossa igreja daqui a 20 anos? Porque eu tenho visto muitas igrejas, infelizmente, que estão passando por umas situações aparentemente boas, mas isso não dura. Porque você já botou fogo em palha? Quando você for fazer um churrasco, eu vou te dar um conselho. Você bota jornal, bastante jornal, e bota fogo, depois bota a carne em cima. O que vai acontecer? Não assa. O que é que mantém o churrasco? A brasa. Nós chamamos isso fogo de palha, né? A pessoa pensa que isso é... E você já descobriu que o churrasco, quanto mais branda a brasa,
e mais tempo demorar a carne ali, melhor fica, né? Tem aqueles apressadinhos que antes de assar já está cortando um pedacinho para comer, isso é outra coisa, né? É igual a vida espiritual. Tem gente que começa na igreja, ele quer destruir todo o demônio, ele quer orar, ele quer fazer, quer subir um monte, quer subir não sei aonde, ele fica numa garra, daqui a pouquinho, cadê fulano? Ah, fulano estava tão bem. Ele não estava bem, ele estava mal informado. Ele não tinha formação ainda. É igual o seu bebê. O que você faz com o seu bebê? Quando ele nasce, dá uma trabalheira, te vomita em cima. Você vai chegar lá. Estou falando que eu estou brincando, está com 1 ano de casado. Vai chegar lá. Vai chegar perto da patroa. Olha, vai chegar perto da patroa, está desse tamanho, você não pode nem chegar perto. É assim a vida. Aí nasce a criança, trabalheira, aprende a andar. Daqui a pouco você tem que estar vigiando para não quebrar as coisas. É uma trabalheira. Mas a gente espera que aquela criança, quando faça 18 anos, ela já esteja adulta e trabalhando normalmente a sua vida pessoal já. Não é isso que você espera? Isso é que todos nós esperamos. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos, irmãos, amadurecer para podermos viver uma vida mais estável espiritualmente. Como eu não vou usar versículo bíblico para não ficar andando em qualquer coisa de doutrina, não vou entrar nesse caminho não. E como isto tem sido e até difícil para ajudar neste desenvolvimento. Por que tem sido difícil para nós? Porque nem sempre as pessoas entendem que nós estamos querendo ajudar. E elas não se aplicam, não fazem o seu dever de casa. Então, nós fazemos isso para dar a formação, assim como os pais têm feito. Paulo usou aqui uma frase que eu achei das mais lindas. Paulo era um fantástico na sua maneira de falar. Ele usou uma expressão que podemos usá-lo como exemplo. Em Gálatas, se você voltar atrás, algumas páginas, você vai encontrar o livro de Gálatas. E você vai ver o que ele falou aqui. Agora Paulo está falando para quem? Para uma turma lá da Galácia, dos Gálatas, daí vem a palavra. Capítulo 4, ele usou aqui algumas frases, mais especificamente uma frase. A perplexidade de Paulo. O que você entende desta palavra? Perplexidade. Poxa, eu estou perplexo. Fulano está na escola de música há 2 anos e ainda não sabe ler uma nota. Não é isso, Jana? O que é isso? Estou perplexo de saber que fulano está 1 ano estudando e não sabe ler. Fora aqueles que nem começam, vai embora porque não aguenta ler aquilo. Que estracinho, né? O corpo obedece o que está escrito, é verdade? Você mexe com o corpo por quê? Por causa da nota, né? A nota, né? Um dia eu vou ser maestro da Orquestra Nacional, da Sinfônica. Você é um Karabitchevsk. Capítulo 4. Ele diz assim, verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim como suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis, olha o que ele está dizendo, e vós sabeis que, capítulo 4, e agora verso 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação,
Ele está fazendo, perplexidade. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Ele continua dizendo: o que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. E no verso 19, o que ele diz? Olha a expressão que ele usou aqui, leia: meus filhos, de quem de novo sofre as dores do parto. Para quê? Até ser Cristo formado em vós. Paulo está dizendo: eu sofro porque ainda Cristo não está formado dentro de vocês, porque vocês reagem como pessoas que não conhecem a Cristo. Ele está dizendo isso aqui em outras palavras. Eu estou assustado, ele diz, eu sofro essas dores, porque eu tento de todas as maneiras lutar, fazer, mas vocês não estão entendendo o meu espírito. E é a dor de parto, e é a pior, dizem que é a pior dor. Hoje nem tanto, mas mesmo assim há um desconforto enorme, né? Então Paulo usou esta frase, que eu achei de importância, que eu não estou dizendo que nós somos Paulo aqui, os pastores, os diáconos, que nós somos algum. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, como igreja, as pessoas às vezes digam assim: como é que aquela igreja Nova Vida enche? Não é pelos meus olhos, porque eu não tenho nem olho bonito. Não é pelos meus cabelos cacheados, que não tenho. Não é pela minha estatura, porque eu só tenho 1,60 m. Mas é por causa da palavra que nós pregamos. Porque nós não engabelamos ninguém e nem fazemos aqui brincadeira para ninguém pular, saltear, brincar e sair daqui suado. Longe disso. Nós não fazemos isso por um motivo, porque nós queremos dar formação para cada pessoa e nós sofremos. Vamos considerar estas duas expressões, portanto. Dores de parto. Quantas mães? Ah, meu Deus, eu lutei com a minha filha, eu ensinei todas as coisas, de repente minha filha abandona tudo e vai andar com colegas e está vivendo uma vida toda errada. Quantas mães estão sofrendo essas dores? Quantos pais estão sofrendo essas dores por ver, você nunca ensinou seu filho a mexer com drogas e você luta e vendo seus filhos entrando em drogas, em alcoolismo, chegando em casa de madrugada cheirando a bebida. Você não ensinou, você sofre essa dor. Por quê? Porque você sofreu e ainda sofre até formar aquela pessoa para não ser o que ela está sendo. É uma dor. Todos nós sofremos essa dor. Todos nós. Tem filhos e netos. E eu sei como é que isso funciona, por isso eu estou falando. Portanto, dores de parto é desenvolver a vossa salvação. A Bíblia fala de um rapaz, porque uma das traduções diz rapaz, outros dizem homem ou jovem, etc. Mas eu quero te mostrar Lucas capítulo 18, Evangelho de São Lucas. Lucas é um evangelho mais... Lucas, segundo a história, ele era médico, tinha uma facilidade melhor de escrever, sua cultura. Então, no capítulo de número 18, e também no verso 18, olha que a gente olha isso aqui, às vezes a gente não entende, mas a Bíblia define o que é isto. Lucas 18, verso 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhes, 2 pontos: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Ele conversou assim, ele não chegou, bebê, o que é que eu falei? Não, ele chegou, porque quando tem 2 pontos, manda você quebrantar a voz. Ele disse, certo hora depois não perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom, rapaz? Ninguém é bom senão que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Você sabe disso? Replicou-lhe ele. Tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude até esse ponto. Tudo isso. Aparentemente, parece um bom crente, não é verdade? Aparentemente um bom crente. Mas Jesus não conhece só o que você fala. Jesus conhece o que está dentro no pensamento. Você pode falar uma coisa que a pessoa, fulano está falando isso, mas você não sabe o que ele pensa. E Jesus começou a olhar para ele. Primeiro, ele tinha interesse, porque ele ouviu. Aqui nós temos um ponto muito grave, porque muitas pessoas não desenvolvem a sua vida espiritual, não amadurecem, não criam raízes profundas. Está escrito. Este rapaz não podia, ele não aceitou seguir a Jesus. Por quê que ele não aceitou? Porque o seu coração era um coração comprometido. Continue a leitura para você entender. O que ele disse aqui? Ouvindo isto, ele disse, uma coisa ainda de falta. E Jesus disse, rapaz, você está no caminho. Olha, você é um cara legal. Você não mata, não rouba, você parece até crente da nova vida. Você até parece da nova vida. Você até parece chileno. Você até parece russo. Tá bom? Mas ele disse, só falta uma coisa. E o pior é que ele tocou na coisa que ele não queria ser tocado. Olha para mim, há pessoas que não querem ser tocadas nas suas intimidades. E quando eu falo intimidade, ouça o que eu estou dizendo, para você não sair daqui falando que eu estou falando bobagem. É na sua vida privada, naquilo que você gosta, naquilo que você tem prazer. Você gosta de igreja, pode até gostar de igreja, mas você não perdeu o prazer pelas coisas que estão lá fora, porque elas são a razão da sua vida pessoal. Está escrito. Vai. E aqui Jesus pegou pesado com ele. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue. Jesus está dizendo, você não pode me seguir, porque o seu coração ainda está prisioneiro. Você ainda ama muitas coisas do mundo, das quais eu detesto. Você ainda faz coisas que eu não aprovo você, e por isso você não consegue crescer, você não avança na sua fé, porque você não leva a sério a sua vida espiritual. Enquanto não levarmos a vida espiritual a sério, impossível. Eu poderia fazer um apelo, o que te prende? Eu não vou fazer apelo, eu estou só tentando dizer a razão de muita gente não crescer, não aprofundar, não ter alegria na salvação. E o que mais provoca alegria no ser humano é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é algo, eu me alegro com essas coisas. Eu tenho certeza que eu estou escrito lá, não sei qual página, mas também não preciso saber. Se está escrito para mim já está bom demais. Interessante que você olha para essa narrativa e você descobre, depois de uma oferta maravilhosa que o Senhor Jesus deu para ele, porque foi uma oferta boa, né, irmão? Você faz isto e você vai me seguir, você vai ser uma coisa fantástica. E a Bíblia diz que ele disse, para mim não dá. Eu queria até ser crente, mas eu ainda gosto da minha vida mundana lá fora. Eu tenho prazer naquelas misérias lá, eu gosto. Eu me sujo naquelas
coisas erradas e eu tenho prazer naquilo. Enquanto você estiver assim, você não pode seguir a Deus. Pior que está enganando a si mesmo. Porque a vida cristã é um rompimento. Assim como o médico rompe com a sua... Quando ele está estudando, ele não pode sair na noitada, ele não pode sair com os colegas para brincadeira, ele tem que estar treinando, está fazendo plantão no hospital, ele está estudando por causa das provas, então ele anula essas brincadeiras até que não tem sentido. Senão você não cresce, não forma a sua vida espiritual. Queridos irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério e nem a gente entende. Desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação é um processo que tem início com o conhecimento de Deus. E quando eu passo a conhecer a Deus, a primeira coisa que vem ao meu coração é o temor. Não é medo, temor. Porque eu sei que Deus não é criança. E eu preciso temer a Ele. Última reflexão bíblica. Gênesis capítulo 22. E não adianta orar. Ore por isso, ore por aquilo, porque eu estou... Certo dia um homem me procurou. Estou falando verdade. E ele disse, ô pastor, não sei se eu era pastor ainda. O senhor quer fazer... O senhor pode orar por minha esposa? Eu posso. Ela está doente de quê? Não, minha esposa é muito fraquinha. Minha esposa é muito fraquinha. Eu digo, mas de quê? Ela está com tuberculose? Ela não engorda? O que está? Ela está fraca de quê? Não, ela não pode sair sozinha que ela se perde com outro homem. Tem que andar vigiada comigo, senão ela se perde. Eu digo, eu não falei isso, eu não vou falar. Mas que dá vontade de dar umas palmadas nele também. Que tipo de homem fraco? Parece até crente. Canta na igreja, louva a Deus, mas quando pinta uma jogada errada, vai lá e depois vem para cá. Orem por mim que eu estou... Bota a mão aqui na minha cabeça. Eu, hein? Sai dessa, Mariana. Você se lameia, se vire. Vai entrar no mar sem saber nadar, morra afogado. Tem que conhecer a palavra de Deus. E quando você perde o temor a Deus, você perdeu tudo que era mais importante. Gênesis capítulo 22. Eu sei que é difícil falar isto, mas isso é palavra para gente grande. Isso não é para a escola bíblica, não. Deus pede de Abraão algo difícil. Ele pediu de Abraão algo. E diz o texto, aqui eu não vou ler todo o texto, capítulo 22, quando Deus provou Abraão para saber como é que ele era, se bem que Deus sabia. Mas só para você entender o assunto, verso 11. Mas do céu lhes bradou o anjo do Senhor. Que, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, estou no lugar que o Senhor mandou. Então lhes disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. O que ele disse? Pois agora eu sei que temes a Deus, porque agora eu sei que você sabe quem eu sou. Eu sou o que dou o filho e sou o que tiro o filho. Sou eu que abençoo e também largo de mão. Você entendeu? Abraão entendeu. E ele faria. E Deus disse, agora sei
Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, vamos criar temor de Deus no coração. Não dê prioridade às coisas que não têm sentido, não têm valor. Não dê prioridade àquilo que você sabe que não faz bem à sua vida espiritual. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a Bíblia. Não jogue com palavras bíblicas. A Bíblia é muito séria para isto. E quem faz isto não cresce. Quando chegamos a ser adultos e desenvolvemos a nossa salvação, é quando perdemos. Ouça, como é que eu desenvolvo a minha salvação? É quando nós perdemos o sabor das coisas mundanas. O dia que você não sentir mais sabor nem prazer pelas coisas mundanas, você está crescendo, você está depurando a sua salvação. Nada mais importa. Nada mais importa. Meu prazer é dedicar-me inteiramente ao Senhor. Que o Espírito Santo lhes fale mais claro se eu não conseguir. Que Ele fale nesta manhã. Dirija você. Que Ele possa dizer: meu filho, você está errado. Meu filho, você vai sofrer. Meu filho, você vai se machucar. Meu filho, eu vou te abandonar. E a hora que eu te abandonar, as consequências serão tão graves. Oremos, nosso Deus e Pai. Prepara-nos para nos assentarmos à mesa do Senhor. Algo tão sublime. Algo tão grande, tão precioso. Momento dos santos, sentar à mesa com seu Senhor. Momento de ser tratado intimamente. Abençoa, portanto, este momento e que esta palavra possa criar espaço dentro do coração que às vezes já está cheio de coisas, convicções, ideias humanas, que eu peço nesta manhã: Senhor, tira prazer das coisas mundanas da vida de pessoas que estão aqui e que se realizam praticando as coisas erradas. Tira este prazer, que a tua palavra se aprofunde mais dentro deste coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.